lembro agora se era um 4-4 ou se era um 4-3 e o quarto era o morto. Tinha um negócio desse, eu não me lembro exatamente, tá? Eu sei que eram os irmãos que eram os herdeiros. Aí, aqui, quando são colaterais, é porque todos os herdeiros são herdeiros facultativos, né? Não tem herdeiros necessários, descendente, ascendente e cônjuge, né? E, diga, querido, almoçou direitinho? O que eu ganhei? Ai, gente, o João. Vocês estão na sala da fantasia aqui, né? Ficamos aqui até 6h05 da manhã. Nossa Senhora. Que bom, que foi divertido. Obrigada, tá? Sempre. Quando os herdeiros são facultativos, todo mundo se sente no direito a tudo com relação ao patrimônio do falecido, tá? É impressionante, porque é como se o falecido não tivesse família. Ele não tem a dele, né? Ele não tem filhos, os pais já faleceram. Então, chama os irmãos. É um inventário difícil de ser feito, porque o conflito não tem... As pessoas não têm pudor para o conflito. Porque quando é o inventário do pai e a mãe está viva, aí você vê a hierarquia da nossa ancestralidade, do pai e da mãe, que olha, você fala assim, papai não precisava nem brigar, bastava ele olhar. Então, quando um dos dois está vivo, aí não é que não tem briga, mas aqui a briga é... Aí, o que aconteceu? O falecido tinha deixado um apartamento. Eu lembro o valor de avaliação desse apartamento, na época, era R$1.300.000. Isso lá em Brasília, tá? Tinha outros bens, mas bens pequenos, de menor valor. Esse era o bem de maior valor. E um dos irmãos que cuidou do que faleceu, o que faleceu morreu num acidente de... paraquedas, não abriu. Ele era um bom vivant, solteirão, disse que era bonitão, gente boa, e era atleta, morreu com 60 e poucos anos e morreu num acidente muito dramático, né? Muito dramático. O irmão dele, que cuidava das coisas dele, porque aí ele viajava, disse que ele não trancava a porta do apartamento, desse apartamento, porque os amigos dele, que viajavam muito também, e tinha gente aqui de Goiânia, disse que iam para Brasília, metiam a mão na porta e entrava, tá? Dormia lá, como também tinha gente aqui em Goiânia que recebia ele quando ele vinha. Disse que era um cara super tranquilo, aposentado do Senado na época. É lá fora, né, o barulho? Aí, um dos irmãos, que não foi o meu cliente até o final, ele, numa reunião de família, é sempre assim que começa o inventário, né? Morre alguém, ó, tem que organizar. Aí juntaram os irmãos nessa reunião de família, tinha a ata da reunião, inclusive, desse irmão explicando para os irmãos dele que, como era ele que tinha cuidado, então que ele achava que ele tinha direito de ficar com o apartamento. E que se todo mundo concordasse com isso, não, coisas assim assustadoras mesmo, que se todo mundo concordasse comigo, então ele quebraria o galho de todo mundo, tudo seria feito consensual, ele assumiria todos os custos, o resto seria dividido, não, né, só o apartamento que ficaria para ele, e que ele assumiria todos os custos do inventário e tal, não sei o quê, que ele tinha prometido, inclusive, esse apartamento para a filha desse irmão, então, que de qualquer forma ficaria para a menina, enfim, passou a conversa em todo mundo. Mais 2 ficaram com ele e 4 vieram me procurar para saber se era isso mesmo. Por quê? Nessa reunião de condomínio, inclusive, a família ganhou um apelido lá no escritório. Eu os chamo de família H. O nome de todo mundo começa com H. Então, é a família H. São nomes difíceis, porque não é uma letra fácil de ficar criando tanto nome, né? Então, eles são lá a família H. Porque na reunião, esse irmão que tomou a frente de tudo, apresentou para eles um cheque, era cheque na época, não tem tanto tempo assim, mas era cheque, e esse cheque estava preenchido com o valor de R$1.300.000, com a assinatura do falecido e nominal, lembra que a gente fazia isso com cheque? A gente nem faz mais, né? A filha do sujeito. E que, portanto, se o pessoal não concordasse de fazer amigavelmente para ser rápido, ele ia executar o cheque contra o espólio.
E aí o pessoal foi lá para o escritório para saber. E aí, conversando, eu falei, gente, não é possível. Esse cara não preencheu um cheque com o valor de R$ 1.300.000. O valor exato do apartamento, coisa mais impressionante, né? E aí eles me mostraram a foto do cheque, né? A cópia do cheque, que o cara tinha distribuído nessa reunião para todo mundo. Bom, o cheque tinha sido preenchido mesmo, era visível que a letra e a caneta utilizada para preencher não era a mesma caneta que quem assinou estava usando, mas diz que a assinatura era do falecido mesmo. Mas aí, conversando com 4 dos irmãos que me procuraram, a história foi a seguinte: como ele viajava muito, e ele era muito tranquilão, ele delegava muitas tarefas. Sabe aquele tio que tem grana, mas não tem filho, o dinheiro sobra para ele, então ele ajuda a família? Então, ele contratava uma das irmãs que era solteira e que tinha algumas dificuldades, era divorciada, não lembro, mas que passava por algumas dificuldades. Por um período, ele contratou a moça que trabalhava na casa dela para ajudar essa irmã, tá? Mas era assim, ele pegava 12 cheques, assinava os 12 em branco, porque ele também não queria problema, ele ajudava, então não era para ninguém encher o saco dele. Ele preenchia 12 cheques e entregava para essa irmã. Contrata a moça, aí você tem 1 ano de salário para ela. A depender do que era feito com esses cheques, né? Mas todo mundo seguia direitinho. Então, um dos sobrinhos ia fazer concurso e queria fazer uma pós-graduação. 18 parcelas, está aqui 18 cheques. E entregava em branco para essa sobrinha. A sobrinha ganhava o curso e com esses cheques ela pagava o curso. Acabava. Quando ele morreu, tinha cheque assinado na mão de um monte de gente. E foi um desses cheques que esse cara preencheu com R$ 1.000.000, R$ 1.300.000, e cobrou. Ele entrou com uma ação de cobrança. Ele fez um monte de coisa. Ele entrou com um inventário, pediu a abertura do inventário, pediu para ser nomeado como inventariante. Até aí tudo certo, não tem nenhuma irregularidade. Isso na vara de órfãos e sucessões, que lá em Brasília a gente tem vara especializada, não sei como é que é aqui. Ação número 1, ele entrou com uma ação número 2, uma ação de cobrança do cheque de R$ 1.300.000 contra o espólio, do qual ele era inventariante. Agora, aqui nessa ação de cobrança, quem entrou foi a filha dele, porque o cheque era nominal para ela. Então, ele não apareceu nos 2 polos, porque senão ele apareceria ocupando os 2 polos, como credor, cobrador, e aqui como representante do espólio. Então, pelo menos, ele teve esse cuidado, né? Digamos assim. Um grande escritório lá de Brasília, de muito renome, tá? Então, era a filha dele aqui como credora e o espólio representado por ele no polo passivo. E como réu nessa ação, ele concordou em fazer um pagamento. Ele reconheceu o cheque e concordou em fazer o pagamento. E a família não está sabendo disso. Olha o risco, gente, olha o que é família. A família não está sabendo de nada. E aí ele vem com... Aí aqui eu não sei se eu vou lembrar direito, mas quando eles me procuraram, esses 4, e que eles me disseram do cheque, eu falei, gente, não é possível que esse cara vai fazer isso. Então, a gente foi para a internet, pesquisou e encontrou as 2 ações. E aí a gente atravessou uma petição de um terceiro que não era parte, mas que era interessado, porque era herdeiro também, e falou assim, opa, tem que trazer mais gente para ocupar aqui o polo passivo, porque eles são pai e filha. E aí o juiz se interessou pela petição, mandou incluir todos os herdeiros individualmente considerados para compor o polo passivo da ação, e aí começou a diversão, porque aí a gente foi discutir o abuso no preenchimento do cheque. E foi vencedora a nossa tese de que eram cheques, a destinação que eu contei rapidinho aqui para vocês desses cheques, e que preenchia no valor de R$ 1.300.000. Não foi periciado? Foi periciado, mas era a assinatura dele. Não, mas esse preenchimento. Foi periciado. Sabe por que não precisou ser periciado
para identificar quem preencheu o cheque, porque ele reconheceu na audiência. Facilita a vida da gente, né? Ele fala, na hora que ele falou na audiência, porque eu fui para essa audiência achando que ia ser dureza, mas no começo da audiência ele já falou, realmente eu preenchi porque esse era o acordo que tinha. Eu falei, sem mais perguntas, Excelência. Ele confessou que preencheu o cheque e aí o pedido foi julgado, a cobrança, né, improcedente, voltou tudo para cá. Só que aí eu ganhei sucumbência aqui, porque já era depois de 2015, porque só de 2015 essa sucumbência que a gente tem, né, de 10% a 20% do valor pleiteado. Então, eu comecei a ganhar dinheiro aqui, ó, nessa ação, e aí o pessoal começou a vir para mim. Só não veio para mim esse cara, né? Que a gente topou que ele continuasse inventariante até o final, que era para ele poder trabalhar, para a gente poder. Nem sempre é vantajoso ser inventariante, porque o inventariante é o cara que trabalha e automaticamente o advogado do inventariante é também o advogado que mais trabalha. Tem problema o outro ser inventariante, não. Deixa ele trabalhar e a gente fica como fiscalizador só do que ele faz. E aí a gente aponta, está faltando isso, está faltando aquilo, deixa ele correr atrás. Aí acabou o inventário, os nossos clientes que ficariam só com a divisão, eu acho que era de R$100 mil, na proposta, né, inicial, dividido pelos 7, aí eles participaram do apartamento também. Tá? Então, conseguimos aqui também. É muito divertido, gente, no final das contas. Se você não deixar o coração ficar batendo demais, acaba sendo divertido. Professora, aí me veio outra pergunta. Pode falar. Não exatamente sobre Pode apagar aqui, pode, não? Não exatamente sobre o exemplo, mas voltando na proposta. E aí, Sim. então você já deixa claro na proposta que qualquer outra ação advinda do processo não está incorporada naquela proposta inicial. Será Perfeito. Nova proposta, será Específica para específica cada para demanda aquele que surgir no meio do caminho. E isso é muito realidade, tá? Porque eu estava até falando com o Bruno e com a Renata, né, na hora do intervalo, que a gente desceu juntos. No inventário, por exemplo, a gente cobra um percentual do acervo, né, que vai ser partilhado. De novo, se eu cobrar o percentual a depender do patrimônio, a família não me contrata. Então, é comum, complementando o que nós 3 conversamos, porque foi antes do intervalo, e a tua pergunta do índice, né, de atualização aqui, porque eu também faço o seguinte, é muito comum. Ai, doutora, mas se cobrar percentual, o valor, eu não sei se meus irmãos vão topar. Não, então vamos fazer o seguinte, na minha mente, eu cobro um percentual, converto num valor absoluto e cobro o valor. Só que como eu não sei quanto tempo vai durar, eu atualizo esse valor. Esse valor tem que ser pago com atualização monetária pelo índice tal até a data do pagamento. Em alguns casos, eu consigo colocar algum jurinho. Passa, tá? 0,5%. Gente, não precisa 1%. Você não está fazendo um investimento financeiro, não é isso que você está fazendo. Mas você tem que convencer o seu cliente que R$100 mil hoje, chutando, é um valor que não será mais esse valor daqui 2 anos. E eu tenho um processo também de inventário que foi um enorme aprendizado para mim. Eu queria esse inventário, porque era um inventário com muitos bens complicados. Para aprender, eu queria esse inventário. E eles não queriam percentual. Então, a gente converteu num valor e ficou atualizado por um índice de atualização monetária apenas. Mesmo assim, deu para ganhar algum dinheiro, tá? Mas ficou só pelo índice de atualização. Então, não só o salário mínimo, a gente pode prever no nosso contrato outro índice de atualização, sem problema nenhum. Você tem que saber que se demorar demais, você está perdendo muito dinheiro, mas conseguir resolver mais rápido pode ser vantajoso mesmo assim. Tem sempre risco, gente. Não dá para adivinhar tudo no futuro, sempre tem risco. Então, eu prefiro o salário mínimo, nem sempre eu consigo o salário mínimo. Se eu não consigo o salário mínimo e quero o processo de qualquer forma, outro índice de atualização me atende ali. Mas, quanto às outras ações que podem surgir no meio do caminho, eu estava falando com o Bruno ali descendo a escada o seguinte, você fecha um inventário, mas pode surgir uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem, um cara que é solteiro,
que não tem filhos, pode ser que ele tenha um filho que ninguém sabe da existência desse filho. Vocês percebem? Então, eu estou sendo contratada para um inventário e eu não nomino outras ações. Eu também não preocupo o meu cliente de que essas outras ações podem acontecer. Eu é que sei que outras ações podem acontecer. Então, eu coloco, sim, expressamente, tanto na proposta como no contrato, que essa proposta é específica para este trabalho. Se tiver que regularizar imóvel, não está incluído. Se tiver... Eu já tive ação de inventário com 2 reconhecimentos de união estável pós-mortem. Nem eu imaginava que isso poderia acontecer. E é verdade, tá? O que eu estou falando para vocês. Na primeira ação de reconhecimento de união estável, a viúva veio ao escritório chorando de sofrimento. Doutora, que absurdo, mas ele era casado mesmo, tá? E tinha uma outra mulher dizendo que vivia em união estável. Na segunda, ela também não se abalou, o coração, acho que o coração dela também não bateu. Ela só mandou por WhatsApp a foto do mandado, que aí fui eu que estranhei. Eu falei, ué, mas o que é isso? Ela falou assim, é outra. Eu falei, o quê? A senhora recebeu outra citação? Aí ela, foi, Célia. Ela estava calma. Quem ficou angustiada nessa outra fui eu. Tinha 2. 2 mulheres, inclusive com a peculiaridade de que a segunda ação, a autora da segunda ação, indicou a primeira como testemunha. Eu falei, isso vai inclusive ajudar a gente, fica tranquila, que aí... E o cara era bem complicado mesmo, porque além dessas 2, tinha um filho fora do casamento também. E teve uma ação de reconhecimento de paternidade, pós-mortem. E para cada ação, o que você vai fazendo? Proposta. Mas doutora, eu vou... Pois é, posso fazer nada... Se a senhora não quiser, então a gente rompe e a senhora contrata outro advogado. Tem as taxas pela rescisão, né, pelo trabalho desempenhado até ali. Sim, mas eu deixo todas as outras ações de fora e prevendo que haverá proposta específica para qualquer outro trabalho que surgir. Mas não amarra a escolha do cliente dessas outras ações a você? Não. Porque o cliente tem Não. a liberdade de falar, não, eu quero o reconhecimento de paternidade. Já que eu vou fazer uma proposta específica, ele vai analisar se isso interessa para ele ou não. Agora, do contrato que eu tenho com ele, se ele não quiser continuar, então tem multa pela rescisão, pelo distrato. Mas ele pode contratar outro advogado para cuidar das outras causas e continuar com você? Pode. Não tem problema não. Tá? É mais difícil de acontecer, Exatamente. Quanto mais liberdade você dá, mais você está fidelizando o seu cliente, tá? Bom, para terminar aqui essa cronologia, depois lá da... O que eu coloquei aqui como importante, porque aqui agora, na hora do almoço, eu lembrei de umas que eu não coloquei aqui. Só para fins de pontuar na nossa linha do tempo, só em 2011... é que foram autorizados os procedimentos extrajudiciais. É a Lei 11.441, que fala expressamente em separação, divórcio e inventário. Tá? Então, hoje a gente fala com a maior habitualidade, aquela hora você até mencionou, né? Não, mas aí pode fazer no cartório. pelo procedimento especial de jurisdição comunitária. Passou a poder... só a partir de 2011, isso é muito recente. Gente, os cartórios não tinham estrutura, não tinham a estrutura que tem hoje. Hoje, aqui em Goiânia, eu conheço menos, mas em Brasília, a estrutura de todos os tabelionatos de notas é excelente para receber. Tem salinhas de reunião, né, para você dar privacidade, não tinha isso dessa forma. Era tudo no meio do corredor, na frente de todo mundo. O cliente chorando a perda do pai, negociando ali com o cartório o documento que faltava para fazer o inventário. Então, em menos de 20 anos, né, em menos de 15 anos, porque o cartório ganha dinheiro, né? Um cartório é uma empresa. Então, isso foi realmente uma jogada espetacular para a sociedade, para o judiciário e para os tabelionatos de notas, tá? E hoje, registro civil pode fazer também, só que ninguém sabe que pode. Registro civil
Pode fazer também. Pode fazer reconhecimento de união estável, de extrato de união estável. Vocês sabiam disso, que pode no registro civil? Muita gente não sabe e, a depender do estado, e eu acredito que aqui pode ser que seja um caso, não tenho certeza, pode sair mais barato do que fazer no tabelionato de notas. Tem que checar, tá? Não sei se é efetivamente. Aqui você estava falando da posse? Não, aqui eu falo da praça cartorial. Você citou da pós-graduação, a Maria José tá, agora nós somos os contemporâneos, os velhão que vem a turma, mas já passaram 2 cartorários. Aham. Geral pra gente. Então tem Que bom. muita coisa assim que a gente. Um deles é o irmão do João, né? Ah, é? Olha aí, ó. Um deles é o irmão do João. E aí uma veio de São Paulo, né? Acho que foi inclusive o último ano. Então, Sim. algumas coisas assim com relação a cartório, a gente, a pós-graduação proporciona. Perfeito, excelente. Até porque já te aproxima do tabelião que te apresenta as regras. No tocante a esses procedimentos de cartório, a minha recomendação como advogada, porque aí é uma atuação diferente, né? A minha recomendação com advogada é: não se preocupem tanto com as exigências do cartório, porque cada cartório também é um diferente, tá? Ah, mas doutora, quais são as exigências dos cartórios? Relaxa, gente. Na hora de fazer, vai lá e checa. Inclusive porque agora em abril, a gente está em abril, agora em abril você vai fazer um cartório e um inventário e o cartório tem um rol de exigências. Quando acontecer que em junho chega outro cliente, pode ser que o cartório já tenha atualizado aquela listinha e tenha feito alguma mudança. E eu recomendo, então, que toda vez que vocês forem fazer, os cartórios disponibilizam na internet, né, a listinha de documentos, atualiza essa listinha, porque um cartório é uma empresa e para que o tabelião se sinta seguro, ele mesmo pode fazer exigências pessoais diferentes de outro cartório. Então, você quer trabalhar com esse cartório? Toda vez que você for fazer, vai lá, atualiza a listinha, porque você corre o risco de usar uma listinha ultrapassada e aí, na hora de assinar, tá faltando. Outra coisa, é melhor ser amigo do escrevente do que do tabelião. Então, elege naquele cartório a pessoa com quem você vai tratar na rotina. É muito bom, porque facilita. É o cara mesmo que faz, né? Não é o tabelião. Então, bom, em Brasília é muito fácil. A gente tem alguns cartórios, eu tenho 3 cartórios com os quais eu trabalho e a gente pulveriza assim, ó, vamos fazer um aqui, um ali, um ali, um aqui, um ali, um ali. Percebe a política? Se eu concentro tudo num só, na hora que eu tiver um problema nesse cartório, eu fico sem nenhum. Eu prefiro dividir a minha movimentação em mais de um cartório e ter mais de um amigo, na hora que esse me cria um problema, eu tenho outros 2 com os quais eu trabalho. Eu trabalho com o cartório da Asa Sul, JK, eu trabalho com o cartório de Sobradinho e eu trabalho com o cartório do Núcleo Bandeirante. São os 3 cartórios no DF. Os outros cartórios, eu não quero nem pôr o pé neles. Muda, não muda o dono do cartório, assim, né? Se ele é mais colaborativo, se ele não é colaborativo. E já aconteceu de eu tentar fazer algumas manobras nesses 3 cartórios com os quais eu trabalho e eu não consegui. Porque ninguém queria fazer. Pode acontecer, né? Relativizar um documento. Sabe o que acontece? Não foi nem nesse. Num inventário grande que eu fiz, não grande de dinheiro, não tinha muito dinheiro nesse inventário, ele era grande de número de interessados. Faleceu alguém, também para colaterais. Eram 8 irmãos pré-mortos. Mas a gente teve que nominar e identificar todos eles porque tinha um irmão pós-morto. Quando a família chegou para mim para fazer o inventário desse moço aqui, que chamava José Luiz, todos os irmãos estavam falecidos já, os irmãos do José Luiz. Eu falei, então não é para chamar os irmãos, é para chamar os sobrinhos como herdeiros. Só que na hora que eu fui organizar as certidões de óbito, um era pós-morto. Muda tudo. Então, era para chamar os irmãos, sim,
Os sobrinhos desses aqui, eles vieram por representação do direito deles, e esse veio por cabeça. Mas ele era pós-morto, então foi feito um inventário dele dentro do inventário. Então eram 2 inventários. O inventário da pessoa para a qual, olha só como aparece coisa, né? Foram feitos 2 inventários, porque esse era pós-morto. Se ele morreu depois, então ele recebeu e deixou para os herdeiros dele. A gente fez um pacote só e fizemos um inventário, porque eu só descobri depois que eram 2 inventários. Pode fazer 2 inventários na mesma escritura? Pode, não tem problema nenhum, a não ser que você acha que fica muito complicado fazer. Se ficar muito complicado, não tem problema. Você menciona o espólio deste irmão aqui, como herdeiro na primeira escritura, e faz uma segunda escritura só para partilhar o que o espólio recebeu para os herdeiros desse irmão aqui. Tem várias coisas assim, e aí você negocia isso com o cartório, né? Só para vocês terem ideia de sobrinhos que vieram no lugar dos irmãos pré-mortos, a gente qualificou 37 pessoas. 37 pessoas. Esse senhorzinho, é verdade isso, a gente está terminando esse inventário agora lá no escritório, porque até chegar tudo quanto é documento, e a parte mais difícil foi, ele tinha 97, se não me falha a memória, quando faleceu, e alguns irmãos dele haviam falecido na década de 70, e tinha 2 irmãs que não tinham CPF. Como é que você põe alguém que não tem CPF? Hoje em dia no sistema, porque é com o CPF, é o ponto de partida para a gente cadastrar alguém no sistema, seja dos cartórios, seja da Secretaria de Fazenda, seja do Judiciário hoje em dia. E elas não tiveram, não foi feito CPF delas, não tinha CPF. Mas como elas não deixaram descendentes, o tabelião autorizou, não vamos nem então nominar, porque não tem quinhão para elas mesmo. Tá? A ideia de nominá-las era só apresentar as informações por inteiro, sem tirar nada. Mas não tinha. Como é que você cria um CPF hoje de alguém que morreu na década de 70? Os processos eram físicos e foi feito o inventário delas na época sem CPF. Hoje em dia não tem mais jeito de fazer um inventário de alguém que não tem CPF. E nem de nominar como herdeiro alguém que não tem CPF. Não tem mais como. Então fica tudo por fora, né? Procedimentos extrajudiciais, a partir de 2011, mas com muita regulamentação do CNJ, tá? Muita regulamentação do CNJ. Eu recomendo a de número 35. Essa tem que ser lida, tá? Para quem quer trabalhar com inventário, encaminhando os inventários para a via extrajudicial, tem que conhecer a resolução número 35 do CNJ. Num módulo como esse, não dá para a gente esgotar, vocês vão ter módulo específico de sucessão, né? Tanto do direito material como da parte procedimental, e aí confirma o que o colega está falando, que o próprio tabelião veio aqui dar aula, e aí, óbvio, o foco da aula dele é o procedimento que ele implementa no cartório dele, vocês vão aprender isso com facilidade. Olha isso. A lei de alienação parental é de 2010, eu pulei ela aqui, ó. Alienação parental. Vou mandar um material para vocês, inclusive um curta, um filme de pequena duração, que fala sobre um caso de alienação parental, que foi o caso que inspirou o legislador, contam essa história dessa forma, para a publicação da lei de alienação parental, que é um caso de um rapaz que cresceu acreditando que o pai dele havia morrido e que ele descobriu que o pai dele estava vivo quando ele já era adulto. Então, olha o que é alienação parental, que é o caso concreto que inspirou, né, a criação da lei.
Olha o nível de falsas memórias, né, de informações inverídicas que foram passadas para esse rapaz. Ele cresceu a vida inteira acreditando que o pai dele estava morto, descobriu adulto que o pai dele estava vivo. Agora, numa boa, foi só a mãe dele que morreu, que mentiu, ou o pai também ficou ausente esse tempo todo? Não tem como. Pai presente, amoroso e participativo não é vítima de alienação parental. Concordo, ela tem uma enorme, a mãe, né, responsabilidade por ter contado e repetido e feito o menino acreditar que o pai dele estava morto. Mas cadê o pai nessa história, né? O que ele fez durante esse tempo todo? Decidiu permanecer morto. Que A própria decisão. Exatamente. Que tem nome isso na doutrina. Vocês ouviram o que ele falou? Ele decidiu se manter morto, né? Porque ele não deu notícia, ele não apareceu e tal. E é o que a doutrina chama de autoalienação parental. Então, pode acontecer alienação parental, que é o terceiro. O terceiro não é a mãe, necessariamente, gente. Quem faz muita alienação parental são os avós. Muito. Para proteger a filha, para proteger o filho e gerando esse tipo de prejuízo emocional para os netos, né? Então, a alienação parental é o ato praticado por um dos pais ou terceira pessoa, ou outras pessoas, essas terceiras pessoas, são pessoas que têm afeto, né? Que têm convivência e que se aproveitam dessa relação de confiança que tem com as crianças e adolescentes para fazer valer, né? O que é dito e o que não é dito, né? Porque na família também vale muito aquilo que não é dito, os não ditos familiares, tá? Então, eu vou passar, você me cobra, tá, Renata? Põe aí na listinha, por favor. Eu passei para vocês já, para quem quiser anotar, aqui em 2010 a lei que aumentou para 70 anos a idade do regime de separação obrigatória, tá? Separação obrigatória. Só para vocês verem como tudo é muito recente. Vou passar para vocês, por intermédio da Renata, vários links que são links de vídeos no YouTube, tá? Mas que contém as gravações do julgamento do Supremo sobre as uniões homoafetivas. Eu acho bonito de assistir. Acho bonito mesmo. Quem foi o relator dessa ADIM, eu não me lembro direito, acho que foram 2 processos. Teve uma ADIM e uma DPF que tiveram julgamento conjunto. O relator desses 2 processos foi o professor Carlos Aires Brito, que deu um show de julgamento, e eu acho que, se vocês acompanharem as sustentações orais e os votos dos ministros, vocês vão enriquecer o vocabulário de vocês e o conhecimento dessa parte principiológica que ajuda na aplicação de tudo dentro do direito de família. Essa manifestação do Supremo foi em 2011. Deixa eu conferir essa data. Maio de 2011. E é isso mesmo, teve uma ADI e uma DPF sobre o reconhecimento, sobre a constitucionalidade dos relacionamentos de pessoas do mesmo sexo. E aqui tem esse compromisso meu com vocês. Vou passar para vocês todos os links. Aí tem gente que fala assim para mim, nossa, vou ter que parar para ouvir? Não, não precisa parar para ouvir. Você pode ouvir no carro, no ônibus, na academia. Você fica fazendo o quê na academia? Conversando com as pessoas? Bota o fonezinho lá. Na hora do almoço, eu estava aqui na sala dos professores, de fone, você viu eu tirando o fonezinho? Às vezes eu encontro um aluno na rua que fica assim, professor, escutando sua musiquinha, eu falo, o tipo de musiquinha que eu estou estudando o tempo inteiro, porque muda tudo muito o tempo inteiro, tá? Então, vou mandar os links para vocês. Outra curiosidade, nesses processos que em 2011 foram julgados no Supremo, que eu vou passar o link de tudo para vocês, o advogado responsável pela DPF foi o hoje ministro Barroso,
que já se afastou do Supremo. Ele já se afastou do Supremo. Então, o Barroso, como advogado, fez uma das sustentações mais lindas no tema do direito de família que eu já assisti na minha carreira. Lindíssimo. Olha a divergência. Gente, Supremo é uma corte tradicional, são apenas 11 julgadores. São, em princípio, pessoas mais velhas. No tema do direito de família, o que a gente espera de uma corte de juízes mais velhos? Quase todos homens, eu acho que eram todos homens, eu acho que não tinha nenhuma mulher na época. Se tinha, era uma, se é que tinha. Eu realmente não me lembro desse detalhe agora, tá? Mas eu tinha receio na época, eu falei assim, não vai reconhecer a constitucionalidade. Ou pelo menos vai ser apertada essa votação, se reconhecer, vai ser apertada essa votação. Ela foi unânime. Unânime. Todos os ministros reconheceram a constitucionalidade, a inexistência, Bruno, de outro caminho. A sociedade chegou num ponto que o Supremo entendeu, não há alternativa. Tem que reconhecer, essas pessoas não podem ficar de fora do sistema do direito de família, elas têm que ser incluídas. Eles usaram palavras muito fortes, inclusive. A forma como essas pessoas vivem hoje caracteriza marginalização. O sistema está mantendo essas pessoas à margem. Não tem mais... Gente, é forte uma decisão dessa natureza aqui, por unanimidade, numa corte superior, com julgadores mais velhos, enfim. Na sustentação oral, o Barroso falou assim, gente, palavras do Barroso traduzidas por mim, tá? Porque, obviamente, não é rigorosamente assim. Mas eu memorizei assim. Tem um trecho da sustentação que ele fala, eu crio os meus filhos, a estrutura da minha família é de uma família heterossexual. Porque eu acho, essa é a minha vida, e eu acho que desta forma os meus filhos vão enfrentar menos dificuldades na busca da felicidade deles, no caminho de construção da vida deles. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que meus filhos vivam num país que os acolha caso o estilo de vida deles seja diferente do meu. Eu não preciso mudar a minha vida, eu vou continuar vivendo na minha vida com a minha esposa num formato de família heterossexual, mas eu tenho condições de fazer a defesa das pessoas de mesmo sexo. Porque eu quero simplesmente que eles sejam respeitados da forma como eles são. Gente, foi linda a sustentação oral. E o ministro Aires Brito foi o relator. Então, no voto do relator, que é aquele que se manifesta por mais tempo, né, não tem limitação de tempo, foi um voto extraordinário mesmo, lindo, 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 eu recomendo muito. Se de tudo que eu vou mandar para vocês não tiverem tempo nem interesse de assistirem outras coisas, ou lerem os livros que eu recomendei, assistam os links, tá? Que eu vou passar para a Renata, porque independentemente, inclusive, da advocacia, para a vida da gente, para a gente entender o que é esse caminho de felicidade, até onde a gente vai na busca desse caminho, realmente, esse julgamento aqui, para mim, foi uma das coisas mais emocionantes que eu assisti na minha carreira. Direito de família é muito difícil achar sustentação oral, né? Até porque falta do segredo de justiça. Mas aqui, quando chega no Supremo, você não fala mais em julgamento com segredo de justiça por causa da repercussão geral. Porque o que eles debatem lá no Supremo, naquelas sessões que a gente assiste pela internet, não é o caso concreto. O que se debate lá é a repercussão geral, que surgiu em razão de um caso concreto, mas não é o caso concreto que vai analisado. Então, você tem acesso a absolutamente tudo. Mas hoje, por exemplo, pelo menos aqui em Goiás, no tribunal, eles estão fazendo muito assim, a gente pode julgar com todo mundo aqui presente, só que sem citar o nome, falando só as iniciais, pergunta ao advogado, não, pode. Aí, nesse sentido, a gente está conseguindo visualizar as sustentações orais.
Porque assim, é um conteúdo extremamente precioso para nós Sim. advogados e que não dava para ver porque Não tem acesso. Assim, agora está sendo possível nesse sentido. Eu estou achando muito interessante. É, nesse ponto está diferente lá no DF e eu sou contra o formato do DF, tá? Lá no DF tem que esvaziar a sala da sessão de julgamento para a gente poder fazer a sustentação oral, que fica só os advogados daquele processo e a turma, né, os desembargadores. Eu sou contra, eu acho que é perfeitamente possível a gente fazer a sustentação oral sem citar nomes e automaticamente todo mundo pode ficar ali e participar da sessão de julgamento. Concordo com o Bruno, tem que estar todo mundo lá dentro. Essa é uma bandeira nossa, essa é uma luta nossa lá em Brasília para que a sessão não seja, a sala de sessão não seja esvaziada. Até porque também é uma divulgação do trabalho da gente, né? Que fica em segredo. Só de curiosidade, professor, Diga. a Milce já era ministra em Já. 2011, porque foi em 2011, Já, né? E foi o ano que a ministra Ellen Grace se aposentou e entrou a ministra Rosa Weber no lugar. Então, duas. Eu não precisei a data. Se Perfeito. Ela só assumiu em dezembro, de todo jeito tinham duas. Então, provavelmente, Pelo menos tinha duas. nessa época a Ellen Grace e a ministra Carlos. Sem dúvida isso interferiu aqui. Não tenho nenhuma dúvida disso. Sem dúvida isso interferiu. Inclusive, sempre que eu escuto alguém dizendo assim, é um absurdo que advogados acessem os cargos de julgadores sem terem sido juízes antes, né? Porque um advogado que busca entrar no tribunal pelo quinto, ele entra direto na segunda instância. O cara pode entrar direto no Supremo, ele pode entrar direto no STJ, ministro Fachin, diversos outros, Toffoli, enfim, Zanin, enfim. Só que, assim, é importante que os julgadores tenham experiências diferentes, isso vai refletir de forma positiva no julgamento e é perceptível. E eu tenho recomendado aqui para vocês, né, o acompanhamento da trajetória da Daniela Teixeira no STJ, porque realmente legado importante. Ministros, né? Você tem o Zanin mais legalista, você tem o Alexandre de Moraes mais inquisidor, porque era MP, e assim por diante, né? Cada um tem o seu perfil diante daquela profissão que ele exercia. E mesmo assim é difícil, né? Mesmo assim já é difícil. Mesmo assim é difícil. Eu coloquei aqui uma lei muito importante. Essa caneta já foi. Deixa eu ver. 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Como eu vou passar para vocês, vai ter número de todas essas leis, tá? Essa é a 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Gente, aqui tem outro divisor de águas, tá? Literalmente outro divisor de águas. Inclusive, algumas alterações, olha eu a retrógrada de novo, algumas alterações implementadas por essa lei, eu não concordo com elas. Por exemplo, a diminuição do rol contido lá na parte geral do Código das pessoas consideradas absolutamente incapazes. Porque quando eu estudei lá no Código de 16, silvícola estava lá no rol dos absolutamente incapazes, índio, chamado de silvícola. Nem de índio a gente não chama mais hoje em dia, a linguagem ultrapassada, tá? A gente estudou isso em 1993, década de 90, não tem tanto tempo assim, tá? Então, quando veio o Código Civil de 2002, que está aqui, já veio uma atualização da redação, tá? Então, no Código de 2002, quando ele foi publicado, eram absolutamente incapazes os menores de 16, aquele que por enfermidade ou deficiência não tiverem o discernimento para a prática dos atos da vida civil, tá? Hoje, só tem um grupo de pessoas relacionado no Código como absolutamente incapaz, em razão do Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, que são os menores de 16 anos. Completou 16, a lei
já não descreve mais absolutamente ninguém como absolutamente incapaz. E aí eu adoraria conseguir compreender como que a gente enquadra alguém que está em coma. Gente, a expressão é autoexplicativa. Eu tenho alguém plenamente capaz, alguém relativamente incapaz e alguém absolutamente incapaz. É assim, ó, a gente nasce... Gente, as canetinhas não estão mais funcionando, peraí. Não, tem um monte aqui, eu é que estou misturando elas ali, ó. A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento, com vida. Nesse mesmo momento, além da personalidade, a gente adquire capacidade para a prática dos atos da vida civil, de uma forma geral, tá? Só que, obviamente, um bebê que acabou de nascer, ele pode ser proprietário de um apartamento? Pode. Ele já nasceu, ele já é um indivíduo reconhecido pelo direito e ele tem capacidade para a prática dos atos da vida civil todos, tá? Só que ele não vai poder agir por si mesmo, ele vai precisar de auxílio para a prática dos atos da vida civil, que é a função de pai e mãe, que está contida naquela expressão que estava mais ou menos aqui assim no quadro, da autoridade parental, que na legislação ainda está escrito o poder familiar, tá? Mas eu tentei trazer essa informação que é mais recente da autoridade parental, que é a expressão que eu uso, inclusive, lá no escritório. Então, ele tem capacidade de direito ampla e irrestrita. O que ele não tem ainda? Capacidade de exercício. Personalidade e capacidade, a legislação não pode restringir de ninguém. De absolutamente ninguém. A personalidade, o primeiro conceito, ele está ligado a gente dentro do limite temporal entre o nosso nascimento e a nossa morte. Nasceu, adquiriu personalidade. Morreu, é só no momento da morte que a gente perde essa personalidade. E é por isso que extingue o casamento da pessoa que morreu, ela não está mais casada. Os bens que ela pertencia não são mais dela, ela morreu, ela não ocupa mais aquele polo. Tem que fazer o inventário, não é para transmitir a propriedade dos bens para os herdeiros, é só para regularizar a transmissão dos bens para os herdeiros, porque a transmissão efetivamente acontece instantaneamente no momento da morte, tá? Então, morreu, ó, acabou no aspecto jurídico. Se você não tem mais personalidade, você não pode mais ocupar nem polos ativos, nem polos passivos de nenhuma relação jurídica mais. E o direito vai organizando essa sucessão causa-mortes, né? Para os herdeiros, enfim, o pagamento das dívidas pendentes e tal. Agora, a capacidade de exercício pode sofrer restrições óbvias, gente. Eu tenho a capacidade de direito porque ela está atrelada à personalidade. A colega que falou dos exemplos práticos, eu gosto de pensar assim, ó. O neném nasceu, na hora que o neném nasceu, o ordenamento dá personalidade para esse bebê ou reconhece que ele tem? O neném nasceu. Precisa o direito da personalidade jurídica? Ou o direito está aqui distante e fala, ó, eu reconheço essa vida autônoma desse indivíduo, cuja vida já não depende mais nem do corpo da mãe dele. Depende de cuidados, gente. Mas a vida dele não depende mais da vida do corpo da mãe dele. Uma vida autônoma. Agora, porque eu estou me colocando no lugar do direito, tá? Eu, o direito, porque reconheço essa personalidade, eu concedo a esse bebê, nesse mesmo momento, o quê? Capacidade de direito. Então, eu brinco que a capacidade de direito vem no vácuo. Se a personalidade for reconhecida, respirou de forma autônoma, lembra disso? Nasceu com vida, respirou de forma autônoma. Se reconheceu personalidade, a capacidade chega em que momento?
no mesmo momento, porque estava vindo no vácuo, tá? Lá no futuro, no momento da morte, na hora que a gente morre, por não haver mais personalidade jurídica, o que o ordenamento tira? A capacidade. Então, a capacidade o ordenamento jurídico dá e retira. A personalidade é apenas reconhecida por ser um atributo natural inerente a cada um de nós, né? A pessoa natural. Agora, a capacidade de exercício sofre modulação. Eu vou colocar numa ordem para facilitar aqui, ó. Tem gente que não tem capacidade de exercício. Eles são considerados absolutamente incapazes. Qual ato da vida civil essa pessoa pode praticar sozinho? Nenhum. É isso que significa alguém ser absolutamente incapaz, tá? B. As pessoas, nós podemos ser relativamente incapazes. Ou você pode ter alguém plenamente, mas não é incapaz agora, né? É plenamente capaz. Então, nós temos duas espécies de incapacidades, e se você não se encaixa numa ou na outra, então você é plenamente capaz. Plenamente capaz, você tem a capacidade de direito e a capacidade de exercício. Isso é assim desde, não tem nem dizer para vocês desde quando. É praticamente desde sempre no direito conhecido, tá? Agora, o rol de pessoas mencionadas na legislação é que vem mudando com o passar do tempo também. Com qual objetivo? Dignidade da pessoa humana, princípio da inclusão, do não preconceito. A gente está falando de família multiespécie, né? Antes do almoço, vamos ver o que vai acontecer. Enfim. O rol que consta no código hoje, olha só, olha onde veio esse rol que consta do código hoje, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Estar previsto aqui te coloca num lugar, a mim eu sinto assim, ó, me coloca num lugar até de desconforto. Porque eu não posso discordar do rol. Porque se eu discordar do rol, eu estou me posicionando contra o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Só que a ideia não é essa. Se vocês estão concordando comigo que o absolutamente incapaz é aquele que não pode praticar sozinho nenhum ato da vida civil, e que quem pode praticar algum ato da vida civil, então passa a ser relativamente incapaz, a pessoa em coma é o quê? O cara sofreu um acidente, tá? Ou ele teve um problema numa cirurgia, ele está lá no hospital, está na UTI, está em coma, tem 30 dias que ele está em coma. Eu não estou dizendo que é para sempre, mas enquanto durar este coma, ele não tem outra possibilidade, é uma dessas três. Ele é absolutamente incapaz, relativamente incapaz ou plenamente capaz? Na lei, ele está enquadrado como relativamente incapaz. Foi isso, este é o efeito concreto que decorre dessa alteração. Inclusive, existem muitos doutrinadores muito bons que têm esse posicionamento que eu estou passando para vocês, que é o meu pessoal. Tá? A ideia da alteração legislativa foi dizer assim, alguém com o maior grau de deficiência mental que vocês puderem imaginar, deficiência ou enfermidade mental, precisa ser respeitada na vontade que esta pessoa puder exprimir. Até aí eu concordo também. Vocês acompanharam o raciocínio apesar da hora? A pessoa com maior grau de deficiência... Eu vou dar um exemplo prático, então. Eu não consigo me lembrar, na minha juventude lá, na época de faculdade, nos primeiros anos de advocacia, eu não consigo me lembrar de ter visto, de ter ouvido falar, ainda que distante, de um casamento de pessoas com síndrome de Down. Eu não estou falando em deficiência, eu não estou falando em enfermidade mental. É uma condição. Mas eu não consigo recordar de absolutamente nenhum caso de algum tipo de condição que dificulte a vida da pessoa, essa vida que a gente está acostumada, de ver uma pessoa trabalhando. Trabalho, carteira assinada, ganhando salário, eu não me recordo. Todas as notícias, todos os fatos que eu tomei conhecimento é de um futuro
muito recente, de um passado muito recente. Pessoas com síndrome de Down se casam, trabalham, moram sozinhas, viajam. Precisa de autorização de alguém? Deixa eu perguntar assim, ó, depressão é incapacitante? Depressão. Então, pode ser incapacitante. Então, eu entendo assim, ó, já que o direito de família é o caso concreto, uma pessoa com depressão pode ser que ela seja plenamente capaz. A depender de como as coisas estejam, acompanhamento médico, enfim, ela pode, apesar da depressão, que não é algo simples, ela pode estar conseguindo lidar com essa circunstância sem sofrer restrição de discernimento para a prática dos atos da vida civil. E é dessa forma que a gente estuda as incapacidades. Mas a depender do que está acontecendo com ela, pode ser que ela esteja sofrendo uma restrição de discernimento e que, vejam bem, esse raciocínio não é feito para prejudicar essa pessoa. É o contrário. É para reconhecer que ela está precisando de proteção, ainda que temporariamente. Olha só, em razão desta circunstância da vida dessa pessoa, ela precisa, durante algum determinado prazo de tempo, que seja nomeado alguém para colaborar com ela, para a tomada das decisões, porque se ela fizer sozinha, ela vai ter prejuízo. Mas a depender da depressão, pode ser que essa pessoa esteja plenamente incapacitada para a prática dos atos da vida civil? Pode. Mas se você for ler aqui, né? Se você for ler a legislação, isso já não mais, a legislação não comporta mais. Então, quando a gente vai para as ações de curatela hoje em dia, o certo, tecnicamente, é não pedir a curatela com justificativa na incapacidade absoluta, porque a incapacidade absoluta de pessoas com mais de 16 anos não existe mais. Mas a gente pede e os juízes concedem curatelas de pessoas com mais de 16 anos com fundamento na incapacidade absoluta, porque o tribunal ainda consegue perceber, olha, apesar da legislação não trazer mais essa previsão, é isso que se demonstra no caso concreto, com laudo de psiquiatra, com laudo de geriatra, com laudo de neurologista, que são os médicos que mais comumente fazem laudos nesse sentido, tá? Então, depois vocês vão dar uma olhadinha nesses dois artigos aqui, ó. Artigo 3º e artigo 4º do Código Civil, tá? Eles foram alterados em 2015 pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trata de outros assuntos, claro, não é só esse, tá? De políticas públicas, de acessibilidade, da estrutura do sistema educacional. Gente, não tinha como forçar a escola para receber uma criança com alguma necessidade especial. Não sei nem se eu estou usando a expressão mais correta. Não é a minha área de atuação, tá? Mas hoje em dia você exige, a escola tem que receber e ela vai ter que contratar um funcionário para fazer esse acompanhamento lá. Vai ter que contratar um funcionário. Antigamente, ontem, né, porque não tem tanto tempo, ó aqui, ó, 2015. E uma lei de 2015 é tão complexa, ela não está na prática sendo aplicada na sua forma ideal. Não tem como implementar. Porque isso aqui é custo para particular ou só para o poder público? É custo para todo mundo. Acessibilidade, sistema educacional, sistema de saúde, gente, não funciona para ninguém. Nem o educacional, nem o de saúde. Não é que não funciona aqui. Não funciona para nenhum de nós, tá? Mas é uma lei muito interessante de ser conhecida, muito mesmo. E eu acho que pode abrir caminhos na advocacia para vocês, para quem quiser, né, nichar, especializar em algo, bom, que tem aí um mundo infinito de possibilidade de ações. Artigo 3º, absolutamente incapazes, e artigo 4º, relativamente incapazes, depois vocês dão uma olhadinha lá. Você falou do coma, lembrando aqui do caso da UND. Do quê? Eu vi a propaganda do... Ela está em coma até hoje. 10 anos em coma. O pessoal está discutindo a questão da curatela. Pois é, alguém que está em coma, no artigo 3º,
Não tem nem mais inciso, né, como era antes, porque era dividido em incisos, descrevendo as pessoas que estavam ali. Agora eu acho que é só o caput, não lembro de qual. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Ponto. Não tem alternativa, é só esse grupo de pessoas, tá? Mas na prática, essa alteração está sendo relativizada com base nos princípios, né? Com base nos princípios, porque no direito tudo depende. Ah, mas está escrito na lei. Afasta a lei e eu vou aplicar princípios sempre com duas finalidades. Interpretação da legislação e aplicação prática da legislação, da jurisprudência. Então, tá na lei não é garantia? Não tá na lei não é garantia também, não. Eu pulei uma aqui, ó, eu acho que é 2014, a lei da guarda compartilhada. 2014, tá? Coloca aqui antes, ó. 2014, lei da guarda compartilhada. Só para colocar algumas informações no contexto, eu gosto muito dessa expressão compartilhada. Muito mal compreendida pela sociedade de uma forma geral. Acho até que no judiciário, às vezes, não é a melhor interpretação que é dada. Quando eu penso em compartilhar, eu estou dividindo o tempo da criança no meio? Guarda compartilhada. Doutora, eu quero guarda compartilhada. Eu falo, ok, você tem direito à guarda compartilhada. Então, eu vou ficar a metade da semana com a criança. Tem gente que quer dividir, são 7 dias, gente, vai ter que dividir 3,5, 3,5. Mas tem gente que quer assim, não é? Isso não tem nada a ver com guarda compartilhada, tá? Se a gente vai para o dicionário, outro livro que eu recomendo para vocês, não estou brincando, tá? A gente tem que conhecer o significado da palavra para poder aplicar adequadamente o instituto. Quando eu vou para o dicionário, inclusive compartilhar é uma palavra muito utilizada no aspecto religioso, né? O que é compartilhar? A guarda é compartilhada. O que é compartilhar? Pois é, a gente usa muito a palavra dividir. Então, ó, compartilhar significa dizer, isso aqui é seu, isso aqui é meu, dividir. Não. Compartilhar significa, ó, vamos harmonizar o uso disso aqui junto. Compartilhar significa somar esforços. Compartilhar significa, eu tenho as minhas atribuições, as minhas habilidades, você tem as suas atribuições, as suas habilidades, e a gente vai ter que unir isso em prol de algo que é importante para a gente em conjunto. É isso que é compartilhar. É mais complexo, na minha opinião, do que simplesmente dividir, tá? E aqui o que a gente compartilha não é o tempo da criança, é o exercício da autoridade parental. É a prática na tomada de decisões e do exercício do cuidado. Isso é bem mais complexo do que parece. Anota isso aí, ó. Compartilhar é participar em conjunto da tomada de decisões e da prática dos atos de cuidado. Aqui, com relação ao cuidado, gente, isso não pode ser esquecido, tá? É também obrigatório, dever de casa. Vocês têm que ler o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Me cobra, eu passo ele para vocês. É fácil achar na internet, mas sem problema nenhum eu passo para vocês. Existe um capítulo no protocolo sob perspectiva de julgamento de gênero sobre o exercício do cuidado. Por exemplo, vou dar exemplo, para vocês verem que não é só uma questão feminina, mas ninguém discute que o cuidado é um comportamento na prática da sociedade mais exercido pelas mulheres do que pelos homens, tá? Os pais estão ficando idosos. Quem que cuida deles? Os filhos homens ou as filhas mulheres? As mulheres em geral.
Eu sei que tem filhos homens que cuidam, mas é a regra ou é a exceção? É a exceção. Inclusive, eu acompanho famílias. Quando a prole é mais numerosa, né, o número de filhos é maior, o casal, abertamente, sem pudor nenhum, mesmo com os filhos pequenos ainda, escolhem qual que vai cuidar deles quando eles ficarem velhos. E anunciam em família. É muito impressionante, tá? Abertamente, assim, ó. Essa aqui, se não casar, não tem problema não, é ela que vai cuidar da gente. Na hora que e aí, gente, e cuidar dá trabalho? Não. Cuidar dá muito trabalho. E porque essa pessoa, esse filho cuidou, são 5, 6 filhos, um ficou morando na casa dos pais. E aí tem gente que diz assim, mó vantagem, ó, tá lá morando na casa dos pais, não gasta com aluguel, não faz supermercado, não faz, mas também não trabalha, não tem vida própria, não namora, não casa, não viaja pouco, viaja menos, pelo menos, ônus e bônus, né? Mas na hora que o pai falece, como é que divide o patrimônio? Em partes iguais. Só que essa pessoa que vivia com os pais perde o poder de subsistência, porque a subsistência era ser dependente. Eu atendi, nossa, eu não estava lembrando disso, lembrei agora, exatamente nesse momento. Eu atendi 2 irmãs que chegaram no escritório, senhoras já mais velhas, com 68 anos, mais ou menos, bem mais velhas. Elas chegaram no escritório desesperadas, dizendo que o pai não estava bem e que elas estavam muito preocupadas, porque se o pai falecesse, elas ficariam sem ter como pagar as contas. Elas não... Aqui dentro de mim ficou assim, qual a idade do pai delas? Juro, na hora eu só fiquei assim, meu Deus do céu, qual a idade? Né? Em resumo, qual era a situação? O pai manteve as 2 na corda. Eu chamo de liberdade vigiada, né? Eu te dou liberdade, mas que acontece em alguns casamentos também, né? A moça arruma um emprego, aí o pai ou o marido fala assim, mas você vai trabalhar por causa desse dinheiro? Não, esse dinheiro eu te dou, não precisa ir trabalhar, não. Vocês já viram isso acontecer, não? Não precisa ir trabalhar, não. Não tem lógica você trabalhar por causa desse dinheiro. Eu te dou. Gente, vocês estão entendendo? Eu acho, isso cria uma inaptidão da pessoa para a sua própria autonomia. Ela vai acostumando que aquilo não é para ela, então que ela fica. E elas foram criadas dessa forma, essas 2 irmãs que eu atendi. Elas moravam junto com o pai, no apartamento do pai. O pai só tinha esse apartamento, mas era um apartamento funcional, que por algum motivo ele ainda estava morando lá, apesar da idade avançada dele. Ninguém pediu para sair, eles continuaram ficando. Então, nem apartamento ele tinha dele. Elas não iam ter direito à pensão por morte. Filho com 68 anos não tem direito à pensão por morte. Elas não iam ter onde morar se o pai morresse. E eu não tinha absolutamente nada que eu pudesse fazer para elas. O que eu ia fazer para elas? Eu tive que dar a elas a notícia de que, lamento assim, imensamente. Primeiro porque vai morrer, desculpa que vocês perceberam só agora, né? Óbvio que não falei isso, gente, mas a cada 10 anos delas, o pai delas... Como é que elas deixam para pensar quando o pai está com 90 anos? Meu pai vai faltar e eu vou ficar sem. Não tem mais o que fazer. Agora, aqui com relação ao protocolo de perspectiva de gênero, com relação ao cuidado, está determinando que todos os julgamentos de todos os juízes, de todos os tribunais possíveis, que forem analisar qualquer tipo de causa de alguém que se torne vulnerável porque precisou se dedicar ao exercício do cuidado, sejam acolhidas pelo sistema no sentido de compreender essa situação. Então tá, o senhorzinho tem 5 filhos, só um ficou com ele, só um cuidou dele, tá? Cuidou de estar ficando restringido de noite de sono, porque não é todo mundo que consegue pagar cuidador, home care, é ou não é?
Então, existe uma corrente que diz que tem que haver uma alteração legislativa no aspecto do direito sucessório para dar um quinhão privilegiado para esse herdeiro que abdicou da própria vida para exercer o cuidado do pai idoso. Vai ter mais gente cuidando do pai idoso? E o sistema está achando que é isso mesmo que tem que acontecer. Não tem problema que isso tenha sido feito por causa do dinheiro. O importante é que o cuidado tenha sido exercido. Vocês percebem a categoria que o cuidado, a visibilidade, porque o exercício do cuidado é um comportamento invisível, invisibiliza a pessoa. A pessoa não trabalha, ela não aparece, fica de pijama em casa, porque só fica em casa. Cuidar é pesado, é difícil, tá? O direito desde 2000 e, nossa, não lembro, protocolo de perspectiva de gênero, olha para mim de quando é. Professora, É muito recente. Os filhos geralmente têm essa perspectiva. Por exemplo, na minha família tem uma tia minha que fica muito com minha avó, lá na cidade dela. E ela mora com minha avó. Então, assim, quando minha avó vier a falecer, eu tenho certeza que os meninos não vão se importar da casa ficar com ela. Porque ela sempre dependeu da minha avó. Então, assim, é uma questão que muito... A família é sua, você acredita nisso? Eu tô de boa. Vamos ver depois que morrer. Não estou falando mal, não, pelo amor de Deus. Toda família tem esse formato. Enquanto está todo mundo vivo, é assim, não, eu reconheço, fica tranquilo. Até porque minha irmã ficar lá, para mim, é super conveniente. Alguém tem que ficar. Então, eu falo para minha irmã, gente, aconteceu na minha família. Aconteceu porque acontece na de todos nós, tá? Não, fica tranquilo, ó, enquanto tá tudo certo. Eu posso contar para vocês. Meu avô teve 2 filhos, minha mãe e meu tio, e meu tio e minha mãe morreram antes do meu avô, tá? Ele morava lá no interior. Meu tio morreu primeiro, morreu bem jovem, e minha mãe morreu jovem, mais uns 15 anos depois, e meu avô ainda viveu muito tempo, sem os filhos vivos. Nenhum neto, eu não estou me tirando do grupo, tá? A gente tem que contar a história com todos os vieses, né? Se a gente esconde aquilo que nos interessa, não é interessante. Eu moro em Brasília, eu não moro lá no interior, nunca morei lá no interior, tá? Mas, enquanto minha mãe e meu tio eram vivos, já havia uma pessoa que morava na casa do meu avô, cuidando do meu avô e da minha avó. Eu a tenho como minha tia. Ela era uma funcionária, aquela coisa do afeto que surge pela convivência. Para mim, na minha memória de criança, ela é minha tia. Estava sempre dentro da casa do meu avô, cuidando de tudo, cuidando de mim, com carinho, eu com carinho com ela, porque eu falei para vocês ontem que eu cresci numa família de adultos, né? Então, eu como criança que não participava das discussões, para mim ela é minha tia. Eu sabia que não era, mas era. Vocês entendem isso que eu estou falando assim para vocês? Nossa, super legal. Meu tio faleceu, eu devia ser uma meninota assim de uns 10 anos. Eu era criança quando meu tio morreu. E aí ficou minha mãe viveu ainda bastante mais tempo, mas a família também cresceu assim, ó. 3, 4, 5. Minha mãe teve 5 filhos, eu sou um desses, e meu tio teve 2 filhos. Quando meu avô morreu, ele não tinha testamento, não tinha o hábito, gente, nessa época, não tinha, ele não fez testamento. Mas ele dava umas ordens assim, ó, para todo mundo, tá? Ordens enquanto a minha mãe ainda estava viva e ordens que nos alcançaram depois da morte da minha mãe. Ele dizia assim, ó, Nana, tia Nana, vocês têm que proteger Nana depois que eu morrer, hein? Essa casa aqui onde eu moro é da Nana. Vocês não moram aqui, vocês não têm obrigação de morar aqui. Eu criei vocês para essa vida mesmo, é para vocês irem para o mundo. Ele botou a gente para trabalhar tudo pequeno, porque ele ficou trabalhando muito pequeno, porque o pai dele foi e não voltou. Também era comum isso acontecer, tá? Ele assumiu a família dele, ele tinha 8 anos de idade. Ele era o filho homem mais velho
E a minha bisavó falou, bom, agora você é o homem da família, você que cuida. E ele não estudou para poder. E ele literalmente sustentou a família dele, tá? Então, ele dava essas ordens pra gente. Ó, é isso mesmo, vai, trabalha, faz, não sei o quê, mas tem que proteger Nana. Tem que Vô, o que você quer que faça pra Nana? A casa fica pra ela. Beleza? Porque a Nana tá lá, né? A gente está vivendo a vida da gente. A Nana abdicou da família dela. É muito louco isso. Para morar aqui com os meus avós e para cuidar deles. Mas na hora que o meu avô morreu, não tinha testamento. Se for aplicar a lei, como é que divide essa casa? Em 7 partes iguais. Aliás, 7 partes iguais ou 2? Metade aqui e metade aqui? Metade, metade ou 7 partes? 7 partes. Não é metade, metade. Lembram daquela regrinha que diz que a ordem dos óbitos pode alterar o resultado? Se no momento da morte desse avô aqui, ó, os filhos dele já estiverem mortos, que é o caso, os filhos não morreram antes dele? Então, não tem descendente de 1º grau para ser herdeiro. Você vai chamar os descendentes de 2º grau por cabeça. Não tem representação. É exatamente esse o detalhe, tá? Agora, pensa comigo se minha mãe estivesse viva. Ó a diferença. Ou se meu tio estivesse vivo, tanto faz, tá? Se minha mãe estivesse viva, aí ia ter que dividir entre os descendentes de 1º grau. E aquele pré-morto não tem como ele receber. Perdeu personalidade lá atrás, quando morreu. Aí o quinhão, que deveria ser atribuído para ele, e que ele não tem condições de receber, porque já estava morto antes, desce por representação para a descendência deles. Aí ficaria metade para minha mãe e metade para os meus primos. Tudo bem? Só que qual foi a peculiaridade dessa sucessão? Os 2 descendentes de 1º grau já estavam mortos no momento da morte do autor da herança. Então, não tem representação aqui, tudo bem? Não tendo representação, eles são chamados... E a divisão, eles são chamados em nome próprio e a divisão é feita por cabeça. 1/7 para cada um. Isso já deu uma confusão, porque eles queriam 50%, para deixar 50% para a gente. E a gente trabalhou efetivamente para que a casa pudesse ficar com Nana. Só que vocês estão entendendo que para a casa ficar com Nana, a gente tem que comprar a parte deles? Porque eles não quiseram participar do rateio. Eles não quiseram reconhecer não só a vontade do avô da gente, como o cuidado que foi exercido. Ah, mas ela foi remunerada esse tempo todo. É, mas quanto custa isso? Quanto custa? A gente teria que ter ido lá e buscado para cuidar, se não fosse ela. Quanto custa isso? Ele não queria ir, e eu acho que os idosos têm que ficar onde eles querem, tá? Eu sempre brinco com os meus clientes e faço isso na minha família. Ah, mas olha só, ele não está querendo vir para cá. Gente, na cidade ele fica onde ele quiser. Ele vai comer o que ele quiser. Ele vai perguntar quantas vezes ele achar que deve. Pai, já respondi 3 vezes. O senhor já fez essa pergunta 3 vezes. Gente, responde a 4ª, a 5ª, a 6ª, com um sorriso no rosto. O exercício do cuidado é muito mais complexo do que a gente imagina, tá? Bom, a gente conseguiu convencê-los a mostrar que era não 50-50, né? 1/7 para cada um, para ficar mais barato. Mas é porque é essa regra mesmo, tá? Mas já tinha um formal de partilha lá engatilhado para ser assinado com o meio a meio, porque quando é inventário da minha família eu não me envolvo, né? E eu não estava envolvida nisso aqui. Até que meu irmão veio com a conta, né? Vai ficar assim. Eu falei, ué, mas por que vai ficar assim? Porque é meio a meio. Eu falei, não é meio a meio não. Peraí, que esse custo pode diminuir para a gente. Bora fazer eles participarem um pouquinho melhor, simplesmente aplicando a lei, sem fazer nada, nenhuma irregularidade. E aí a gente conseguiu fazer. É mais ou menos isso que essa lei quer, e que eu acho espetacular,
espetacular. Desenvolver no judiciário um olhar acolhedor e protetivo para quem exerce o cuidado. Não tem nada assim em termos de legislação estabelecendo divisão de quinhão, indenização, nada disso, por trabalho realizado, mas está num caminho aí de evolução, tá? Vocês viram o ano do protocolo? O protocolo ele foi elaborado em 2021, mas a resolução recomendando que todos os tribunais acatassem foi em 2023. Gente, é muito recente. É a primeira vez que se fala do exercício do cuidado e da repercussão financeira que pode prejudicar quem exerce o cuidado, gerando o que essa regulamentação entendeu como sendo enriquecimento sem causa em benefício dos demais, que não exercem o cuidado. É uma atitude, sobreviver exige da gente algum egoísmo, né? Eu não sei se vocês reconhecem isso, não tem nada de errado, mas a divisão das tarefas seria o ideal. Já que não tem como dividir tarefa, então vamos reconhecer o cuidado e vamos compensar essa pessoa do exercício do cuidado que foi feito, normalmente é assim, de forma individual, né? De forma mais individualizada. E no protocolo tem um capítulo destinado ao direito de família. Eu vou até fazer esse recorte e passar para vocês separadamente, porque não é só para o direito de família, mas o recorte não é tão grande e a leitura é obrigatória. Por exemplo, gente, o pai vê os filhos de 15 em 15 dias. A pensão, independentemente disso, como que tradicionalmente a gente está acostumado a fazer a fixação do valor da pensão? Um percentual do que ele ganha. De 40%? 30%? Chega a 30%? 2 filhos? Chega a 30% no estado do Goiás? DF não chega, não. Quando chega muito, chega em 27, 27,5%. O meio a gente ainda consegue. Mas 28, 2 filhos, eu não vejo de jeito nenhum. Não chega. Se forem 3, 4, aí pode ser que chegue em 30. Mas 2 filhos não chega em 30, não. Não chega, não. Então, assim, olha só a compensação de uma coisa com a outra, o exercício do cuidado. A função do pai é pagar a pensão, ok. E aí a gente tradicionalmente aplica o tal do binômio, né? Necessidade da criança, que é óbvia, e que tem que ser mensurada apenas, né? Saber o quanto dessa necessidade, e a necessidade e a possibilidade daquele que vai pagar. Então, ele recebe salário, um percentual do salário dele é o que ele vai pagar, e está cumprida a missão dele. Mas ela está sobrecarregada em razão do exercício do cuidado. O protocolo de gênero diz que isso tem que ser analisado para a fixação da pensão alimentícia. Ou seja, na rotina, ela está ficando com um volume de atribuições maior do que a dele. Então, vocês percebem, não é só a possibilidade, não é só o percentual da remuneração. O fato de haver sobrecarga de um ou de outro no exercício do cuidado, isso tem que ser levado em consideração para a fixação do valor da pensão alimentícia. Onde vocês veem algum juiz fazer isso? Inclusive aqui no TJ Goiás foi um dos primeiros casos que eu vi de aplicação do protocolo de gênero. Julgamento sob perspectiva de gênero. Esse de 2021. 21, né, que você falou? Foi em 2021 que foi criado. E a partir de 23... Todos os tribunais adotaram. Então, foi criado, esse protocolo se destina à atuação dos magistrados, mas eles não aplicavam. Aí veio, em 2023, a regulamentação dizendo, ei, pessoal, tribunal, vocês têm que aplicar. E aí aparece um ou outro juiz que aplica. Tem jurisprudência do TJ Goiás. No DF não tem, não, mas no Goiás tem. Tá? Que eles consideraram o dever de cuidado na hora de sopesar ali o valor da pensão alimentícia, além do critério da possibilidade daquele que vai pagar. Agora, o tribunal não vai mudar e não vai passar a aplicar o protocolo sem que a gente perturbe. Então, eu quero fazer esse recorte e passar para vocês o recorte do protocolo, que eu acho que interessa para a gente na advocacia familiarista, que é para que vocês colhem e copiem nas suas petições,
tá? A gente tem que insistir. Na hora de uma audiência, excelência, aplicação do protocolo de gênero. Esse julgamento tem que ser feito sob essa perspectiva, tem que falar, para ficar lembrando o juiz assim, ó, eu estou olhando sua atuação, isso tem que ser aplicado, tem a regulamentação de 2023. Excelência, é recente, mas a gente tem que começar a aplicar, sessão de julgamento, enfim, a gente tem que estar falando disso o tempo inteiro para que isso se torne um hábito, né? Algo mais corriqueiro, algo mais comum de ser aplicado. Diga. Você está o quê? Ah, que lindo! Parabéns! Ai, arrepiei. Isso. Você está conseguindo? Ah, tá. Isso. É. Nossa, você me trouxe uma memória com vários vieses aqui. Eu tive uma professora que eu me tornei parceira dela depois, em sala de aula. Ela passou, a partir de um determinado momento, a me fazer alguns convites. Inclusive, viemos juntas a Goiânia várias vezes aí atrás. Ela era magistrada no TJDF, foi desembargadora, foi corregedora, hoje ela está aposentada. A gente teve uma pós-graduação juntas, nós duas. Mas lá atrás, quando ela começou a me chamar, Célia, vem em tal lugar comigo, vem em tal lugar, óbvio que eu colei nela, ela é muito espetacular. Ela me contava várias coisas espetaculares. Primeiro, que ela estudou escondido do marido para poder trabalhar, porque o marido dela não queria que ela trabalhasse. Hoje ela é aposentada, só para vocês calcularem um pouquinho a idade dela. E que ela estudava amamentando um bebê aqui, sentadinha, com o livro aqui, empurrando o carrinho do outro. E quando o marido chegava em casa, ela escondia tudo, porque ele não podia vê-la estudando, até que ela passou no concurso de juiz sem que ele soubesse. Gente, conversar com ela, ouvir essa história contada da boca dela era algo muito extraordinário, porque ela dizia o prazer que ela tinha de contar para ele que tinha passado no concurso e que era um concurso que ia dar um poder de tomada de decisão muito grande para ela. Ela falava assim, porque eu agora sou juíza e já que eu vou começar a mandar fora de casa, eu também mandarei dentro de casa. Você quer permanecer aqui? É assim. Ela botou ordem na casa. Estão casados até hoje, é a coisa mais bonitinha do mundo. Ele carrega a bolsa dela, vai e volta. Passou em segundo lugar para concurso de tabelião. Gente, com 60 anos estudando para concurso, passando em concurso de tabelião. Aí ela passava no concurso, olhava para os cartórios, bem posicionada, ela podia escolher o cartório. E acabar de ganhar uma fortuna de dinheiro, ela escolhia o cartório e falava assim, estou afim não de tomar posse em nenhum desses. E deixava a vaga para lá. Doutora, o que a senhora está fazendo, doutora Ana Maria? Doutora, estou estudando para o concurso de cartório. Eu falei, doutora, de novo? Ela, agora eu vou para tal. Estudando o tempo inteiro. Gente, pensando na Ana Maria, aí ela dizia assim para mim, Célia, você tem que sair da advocacia. Não combina com você. Ela dizia, combina, tá, gente? Tem total tudo a ver comigo. A obrigação de julgar, para mim, seria muito pesada. Eu não conseguiria ser magistrada. Mas ela dizia assim, que ela achava que eu tinha um jeito de quem mandava muito. Então, que eu não poderia ser advogada, porque advogado é pedinte. Você viu o que ela falou? Vocês ouviram o que ela falou? Toda petição, o que é isso? A gente que peticiona, o que a gente está fazendo? Pedindo, mas diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É isso aí que tem que fazer. Ela dizia que quem quer mandar tem que ser ou magistrado ou policial. São ferramentas de poder diferentes, segundo ela, mas os dois têm. Que Ministério Público não exerce poder, porque é pitaqueiro, ou é pedinte ou é pitaqueiro, e que advogado é pedinte. E é isso mesmo, tá? Mas é isso mesmo que a gente está topando fazer. Tem que pedir mesmo. Faça um trecho, do jeito que ela está contando, para colocar em todas as petições de vocês, justificando direitinho o porquê da necessidade da aplicação do protocolo
naquele caso concreto, aí você põe o viés, né? Explica o porquê daquele caso concreto, porque o direito de família é no caso concreto. Então, não adianta fazer o capítulo, você tem que fazer o capítulo e linkar com o caso concreto que você estiver analisando, e vai, despacha, fala com a... mas o juiz não me recebe. Eu prefiro despachar com o assessor, que é quem realmente vai fazer, é ou não é? Do que com o magistrado que não recebe a gente, tudo bem, vai no assessor, conversa, vai de novo, elogia as pessoas quando você for no tribunal, faz a gracinha qualquer e a coisa começa a funcionar. Você sabe, né, dos precedentes do TJ, Goiás, tá? Então, pega esses precedentes, coloca na petição também, porque é do tribunal de vocês. Então, o tribunal de vocês já começou o movimento. E começou bem antes do que o TJDF, tá? Eu acho que o TJDF tem um só, vocês têm um monte de julgados que já aplicam o protocolo de gênero. Certo, gente? Era isso que eu tinha preparado. Foi pouca coisa, né, esse final de semana? Tô rouquinha. Muita coisa, muita mudança, né? Que a proposta é essa. E vocês vão ver, em cada módulo que vocês forem trabalhar, de alguma forma vocês vão, tomara, lembrar da nossa aula, desse nosso final de semana. Olha, isso aqui, ó, aquilo ali dá para fazer. Eu estou à disposição de vocês, façam contato pelo Instagram, vou passar material para a Renata, para que a Renata mande para vocês. Enfim, vamos juntas, tá? Juntos aí nessa estrada. Diga. Fala mais alto. O que você está pensando quando você me pede essa recomendação? Livros jurídicos? Tá. Lá no meu Instagram tem um destaquezinho embaixo, só com indicação de livro, tá? Eu vou até ver se eu faço uma postagem com alguns escolhidos, assim, por mim, pensando na sua pergunta específica, tá? Tem esse, mas tem outros lá, por exemplo, eu gosto... Tem um recente que eu li agora, por exemplo, que você vai dizer assim, ai, Célia, mas não tem nada a ver, só que tem, que é um livro sobre a história de Cleópatra, por exemplo, tá? Aí você vai ver assim, cara, não tem lógica aquela mulher ter feito tudo aquilo antes de Cristo. Não tem lógica, tá? Então, você vai... Aí a gente sente assim, paga-se um preço enorme, porque ela é rotulada até hoje, tá? Ela nunca foi casada, ela teve filho com 2 homens diferentes, mas ela foi a dirigente de um reino extraordinário. Então, sempre vai ter um preço. Eu acho que quanto maior o preço, mais realizações existe naquela trajetória. Então, essas coisas inspiram, sabe? Tem um outro livro chamado Joana a Louca, 1600, mais ou menos. Ela era a rainha sucessora na Espanha e o marido dela, bem gente boa, usurpou a tomada, né, do cargo de rainha, que era ela, que era a rainha. Trancou ela num quarto, ela viveu trancada num quarto 30, 40 anos, por isso Joana a Louca. Fica parecendo o caso que eu contei para vocês agora, né, desse século, que o cara pingava gotinha no suco da minha cliente, gente, para deixar ela louca, para torná-la descredibilizada na família e na sociedade, né? Então, isso é a história. O Karnal tem alguns livros de história muito espetaculares, e ele tem um livro, eu vou achar esse livro, não está lá nos destaques não, mas eu vou tentar colocar isso lá para vocês, que diz que a mulher é o grupo social mais perseguido na humanidade. Não existe nenhuma outra cultura ou etnia ou nacionalidade de alguém que tenha sido perseguido durante mais tempo na história, porque foi perseguido sempre, em qualquer cultura, de qualquer nacionalidade. É muito forte, é muito forte. O que eu estou falando não é para mulher. É para a gente, é para as filhas, é para as irmãs, é a proteção da estrutura da sociedade mesmo. Mas eu vou colocar algumas coisas lá. Vou pensar em você e vou me inspirar para colocar algumas coisas lá. Diga. Célia Arruda, DC. Porque já tinha uma Célia Arruda lá na hora que eu cheguei, que eu demorei de chegar.
Fui retrógrada também ao entrar no Instagram. E nem fui eu que fiz, foram umas alunas. Foi uma vez, terminou a aula, eu tenho a foto desse dia, a gente sentou para tomar um café. Professora, seu Instagram. Eu falei, que Instagram, menina? Para que alguém precisa de Instagram? Ninguém precisa de Instagram, não. Ó, a vida é muito mais do que isso. Não precisa. Aí elas foram fazer meu Instagram. Elas que fizeram. Ó, que bonitinho. Acho que foi em 2018, alguma coisa assim, tem tempo. Mas já tinha uma Célia Arruda lá que tinha chegado antes de mim. Não me conformo com isso. Então, ficou Célia Arruda DC, porque Célia Arruda de Castro. Tá? Ah, anotem duas coisas também. Não precisa anotar, não, gente. Aqui é exagero meu. Tem um canal no YouTube, Célia Arruda de Castro. Tem aula lá, bastante aula lá. Tá? Eu passei, estou aí há uns 6 meses sem conseguir movimentar muito lá no YouTube. Mas tem muito material, nossa, de diversos assuntos diferentes, inclusive, que a gente trabalhou hoje. E eu estou aí com um projetinho, estou atualizando todas essas aulas. E daqui uns 15 dias eu começo a colocar aulas novas lá, que serão ao vivo toda segunda-feira, às 11h30 da manhã. E aí elas ficam no canal, definitivamente, tá? Então, por exemplo, colocar dúvida lá nos comentários, não tem problema, eu respondo tudo direitinho. Então, tem o canal do YouTube e tem o site dos cursos, celiarruda.com.br, tá? Tem um curso que eu chamo de curso grande, que também está passando por uma reformulação, tá? Inclusive, o nome do curso vai mudar. Hoje está lá, curso Trabalhando com Direito das Sucessões, porque eu não queria só ensinar ninguém a fazer inventário, eu achei que era pequeno. Eu acho que a gente aprende, viu, Bruno? A gente aprende a fazer inventário para poder vender planejamento patrimonial e sucessório, que é onde a gente vai ganhar mais dinheiro. É o meu foco, inclusive. Mas, para trabalhar com planejamento patrimonial e sucessório, eu tenho que saber fazer inventário, porque, para mim, um planejamento patrimonial bem feito é aquele que você consegue entender os problemas que o seu cliente vai ter, ou os herdeiros dele, no inventário, para bolar uma estratégia para minimizar o risco de ter os problemas que você está prevendo que ele vai ter, ou os herdeiros dele vão ter. Essa é outra brincadeira que eu faço. Eu falo que hoje eu sou muito mais vidente de tragédia, que é a minha profissão principal, é o carro-chefe do que eu faço, é a minha habilidade principal. Eu sou mais vidente de tragédia do que advogada. Advogado ficou secundário, professor é diversão. Isso aqui é prazer puro. Mas a minha profissão principal é vidente de tragédia, porque o que acontece? Chega uma família, você vê o problema. Chega outra família, o problema repete. Chega outra família, o problema repete. Então, hoje é extraordinário. Quando um cliente chega, a família chega, e eles começam a me descrever a história, eu conheço o fim da história já. Eu escuto por um mínimo de educação que a gente tem que ter com o cliente que está ali falando das dores, das preocupações que ele tem, mas eu sei o fim da história juro para vocês, com 5 minutos de reunião, e as minhas reuniões não passam de 1 hora, 1h10, 1h15. Não tem reunião de 2, 3 horas, tá, com o cliente. Bota limite nisso, né? Porque senão fica, né, a tarde toda. Fica a tarde toda. Paga 2 consultas, se quiser. Pois é. Tem um advogado lá em Brasília, que na hora que a consulta começa, ele vira ampulheta. Eu acho constrangedor fazer um negócio de, né? Tem gente que bate no reloginho, que é para contar a hora. Ó, fala porque vai acabar a hora. Eu não faço isso. Mas eu, de uma forma silenciosa, protocolar ali, a gente conduz para que não fique muito longa a reunião, tá? Ai, eu te adoro. Você está vendo? Tem alguns clientes, que aí eu não falo para os clientes, mas eu falo para o grupo lá do escritório, eu falo, gente, a terapeuta cobra por hora. E ela olha para o relógio e faz assim, ó. Terminou. E aí você vai embora, né? Porque acabou a hora. A gente não. Por que a gente não tem... Vocês entendem o que é isso? É 50 minutos, não é 1 hora. É 50 minutos.
E aí você está aqui na frente da pessoa e a pessoa faz assim, ó, ela olha para o relógio. Você vê que ela desvia o olhar assim um pouquinho, você fala, acho que deu a hora. E a reunião com a gente dura 3 horas, de onde que a gente tirou isso, né? E você vai me dar notícia da cobrança da tua consulta. Aham. Mas a gente normalmente faz um contrato de início, porque tem 12 anos que eu trabalho na área previdenciária. Ah, mas aí é diferente mesmo. Aí é diferente mesmo. E é muito legal trabalhar com planejamento previdenciário, tá, gente? Muito legal trabalhar com planejamento previdenciário. Eu não sei fazer, não. São muitos senhores que acabam assim, que ligam só para estar conversando. É. Mas parece ser bom conversar contigo mesmo. Bora tirar uma foto, gente? Você ajuda a gente?